Bom dia, irmãos. Amém. Graça e paz. Amém. Amém. Bom estarmos aqui mais uma vez para adorarmos o Senhor e conhecer o Senhor um pouquinho mais. Aleluia. Bendito é aquele que tem. Abra sua Bíblia comigo. Vamos perder tempo, porque o tempo é precioso demais para ser perdido. Aleluia. No livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 28. Maravilha. Abre o teu coração nessa manhã. Oh! Pede ao Senhor que te dê revelações no Espírito. Diz assim o versículo 28. E entrando o anjo, onde estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aleluia. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Oh, glória. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, por-lhe-ás o nome Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que não conheço o varão? Respondeu o anjo e disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Deus, aqui está, ó Pai, esse Logos que acabamos de ler. Eu quero pedir ao Senhor que nos dê, ó Pai, o rema do Senhor dentro desse Logos. Venha falar em nossos corações. Dê revelações aos teus filhos, ó Pai. Não uma revelação momentânea, Senhor, mas uma revelação, ó Deus, que venha dar fruto e que venha permanecer, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, envia os teus anjos neste lugar, neste momento, para nos dar entendimento da tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha falar, Senhor, mais do que eu vou ministrar aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã sobre o propósito da igreja. Por que eu vou compartilhar isso? Porque nós precisamos entender isso, mas nós precisamos entender isso de uma forma clara. De uma forma que não fica mais nenhuma dúvida em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Porque a igreja existe, como nasceu a igreja. Nós vemos aqui que quando Deus ele pensou em implantar a igreja, ele procurou uma pessoa fiel, uma pessoa que está disposta, uma pessoa que está com o coração aberto, com a mente aberta para entender. E entre essa multidão de pessoas, o Senhor encontrou uma mulher
cujo nome se chamava Maria. Aleluia. E o anjo foi até onde estava Maria. E o anjo traz essa mensagem para Maria que nós acabamos de ler. E eu acho mais interessante aqui que Maria, ela era uma mulher que ela estava, que dentro da cultura de Israel era assim, casava, ela já estava separada, casava, porém, o marido só ia vir buscar a mulher 3 meses depois do casamento. Isso estava acontecendo com Maria nesses dias que o anjo apareceu para ela. Estava casada, compromissada, mas só ia sair dali para a lua de mel 3 meses depois. E a mulher ali virgem, esperando o marido. Já pensou que prova? Quem queria casar hoje desse jeito, casar para a lua de mel começar só daqui 3 meses, né? Assim estava Maria, ali servindo o Senhor, adorando o Senhor. E o anjo aparece para Maria e diz para Maria: olha, você vai ficar grávida, viu? Aí Maria se assusta. Mas o que é isso? Como que eu vou ficar grávida? Eu ainda não conheço o varão. Sabe, irmãos, a igreja, ela só nasce, o reino só vai se manifestar quando nós entendemos o sobrenatural de Deus. Aleluia. Amém? Porque quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de implantar o reino, nós pensamos muito em coisas materiais. E veja que Maria era uma santa mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo. E quando o anjo fala para ela, a primeira coisa que vem na mente de Maria é o físico, o material. E muitas vezes nós pensamos assim: ah, como que vai ser isso se eu não tenho marido? Como que eu vou ficar grávida? E muitas vezes nós pensamos: Senhor, Ele tem uma promessa na nossa vida, amém ou não amém? Amém. E muitas vezes nós pensamos assim: ah, mas como que isso vai acontecer? Deus me prometeu que eu vou ter um carro, que eu vou ter uma casa, mas eu não sei como isso vai acontecer porque eu não tenho dinheiro. Eu só ganho 1.000 euros. Eu não tenho recurso, o banco não me vai dar dinheiro. Como isso vai acontecer? Ah, Deus prometeu que eu vou ser um pastor, que eu vou ser um ministro, mas como isso vai acontecer? Eu não tenho recursos para isso. E nós pensamos nisso. Nós pensamos, colocamos logo a barreira do físico. E nós precisamos entender que tudo que Deus tem para nossas vidas, tudo que Deus tem para se manifestar nas nossas vidas, nós precisamos buscar isso no sobrenatural e trazer para o mundo físico. Amém? Amém. É espiritual, mas vai se manifestar no físico. Aí o anjo fala para Maria: calma, eu vou te explicar, não é assim, Maria. Quem sabe a Maria está aqui nessa noite, o João, o José. Não é assim do jeito que você está pensando. Não é assim que nós vamos ganhar o porto para Jesus. No físico não é. Nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo venha. Aleluia. O anjo fala para Maria: o Espírito Santo descerá sobre ti e ele te envolverá. Nós precisamos ser envolvidos no Espírito Santo para manifestar o sobrenatural. Glórias a Deus. Enquanto nós não abrirmos o nosso coração e entender que nós precisamos clamar, de buscar o Senhor para trazer para o mundo físico aquilo que Deus tem para nos abençoar no espiritual, não vai acontecer nada na nossa vida. É verdade. Aí Maria escuta tudo. Aí Maria, entendi bem como será. Mas aí agora Maria, ela tem uma decisão a tomar. Porque Deus, Ele não te obriga a nada e nem a mim a nada. O anjo diz: o propósito de Deus é esse. Agora a resposta é sua. Irmão, se Maria dissesse: não, eu estou fora disso, eu não quero isso, o anjo sairia dali e ia procurar outra pessoa, outra mulher, e fazer a mesma proposta. Mas Maria, depois que ela ouviu tudo, ela abre o coração e diz: eis aqui a serva do Senhor. Aleluia. Seja feita conforme a tua vontade. Eu aceito o desafio. E aí, muitas vezes nós falamos: ah, mas vai manifestar o sobrenatural, vai ser tudo perfeito, eu não vou sofrer nenhum dano.
Mas não foi bem assim. Maria, depois de aceitar que ela ficou grávida, aí vem José para buscar Maria. Imagina. E quando José chega, está lá Maria grávida. E agora Maria tem que explicar para José que veio um anjo aqui. Você aceitaria isso, Maria? Veio um anjo e falou comigo. Um anjo falou umas palavras bonitas comigo e eu fiquei grávida. E José ia falar, tudo bem, eu entendo. Não, irmãos, Maria ela tem que agora segurar as consequências. José ele sai. Ele não quer saber de nada disso. Às vezes nós queremos, Deus, manifesta o sobrenatural na minha vida, mas eu não quero sofrer nenhum dano. Meu Deus. Eu não quero fazer nenhum sacrifício, mas não é bem assim. Aí depois Jesus nasce, o rei quer matar todas as crianças para chegar até Jesus. Maria tem que fugir para o Egito com José. E Jesus, a criança. Às vezes você fala, Senhor, mas por que assim? Se o Senhor é todo poderoso, se o Senhor pode todas as coisas, por que o Senhor não mata o rei? Por que o Senhor não tira os obstáculos? Irmãos, Deus ele quer fazer de nós vencedores no meio das circunstâncias que sobrevêm sobre nós. Ele quer nos fazer mais do que vencedores. E agora veja bem, aí nasce aqui Jesus. Esse é o que o Senhor nos deu para que nos espelhássemos nele, para levar sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nossas angústias, nossas aflições, sabe, nossos temores. Esse é Jesus. É o que nós temos que olhar no espelho e ser igual a Ele. Aleluia. E ser igual a Jesus. Ele veio para implantar a igreja. Aqui foi o começo da igreja. O propósito de Deus para a igreja. Mas veja bem o que acontece. Se você for ver lá no capítulo 3, daqui do livro de Lucas, você já vai ver o batismo de Jesus. E no batismo de Jesus, o Espírito Santo vem sobre ele. Diz a palavra, você vai ver lá no texto bíblico, você pode anotar, se você quiser observar depois, que o Espírito Santo vem e vai pairando sobre o local do Rio Jordão, onde Jesus estava batizando. Diz o texto que em uma figura de uma pomba, o Espírito Santo chega ali e uma voz do céu brada dizendo, esse é o meu filho amado. Aleluia. Em quem eu tenho prazer. Aleluia. E outras tradições dizem quem eu tenho comprazido. Esse é o meu filho amado. E logo depois, no capítulo 4, você vai ver que esse mesmo filho que Deus está dizendo, esse é o meu filho amado, ele é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Essa palavra tentado, em outras palavras, é o mesmo que testado, provado, para ver se presta, se vale, se permanece. Toma mais um pouquinho de água. Aleluia. Isso tudo é para que nós venhamos entender qual o propósito da igreja. Amém. É muito bonito o louvor, participarmos do louvor. Isso tudo faz parte da igreja, nós vamos chegar lá. E aí ele é levado para o deserto, onde ele ficou 40 dias de jejum. A Bíblia diz que sem comer nada, coisa alguma, diz o texto bíblico, nada. Não foi um jejum parcial que muitas vezes nós fazemos. Vou ficar 40 dias sem comer chocolate, sem comer alguma coisa. Isso é um jejum parcial, é válido, tá? Vou ficar 40 dias sem tomar Coca-Cola, o Senhor recebe e abençoa. Mas Jesus ficou 40 dias sem comer nada. E no final desses 40 dias, aí Satanás vem para tentar Jesus. Sabia que Jesus estava com hambre. E diz, se tu és o Filho de Deus, então
Diz essas pedras que se transformam em pão, e você vai saciar a sua fome. E Jesus, ouvindo isso, Jesus disse: Satanás, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, o primeiro princípio que a igreja precisa entender é que nós precisamos ter conhecimento da palavra do Senhor. Amém. Porque Paulo diz lá em Efésios que é com ela que nós vamos combater todos os dardos inflamados de Satanás. Santo. Então Jesus aí começa a combater e nos ensinar. Porque qual é o plano de Satanás? A função dele é de nos enganar. O diabo veio para isso, de nos enganar, de enganar o homem, de enganar todas as pessoas, enganar a cidade do Porto, enganar todo mundo, o Brasil, os Estados Unidos. Esse é o plano de Satanás. Mas enganar como assim? Você pode estar sendo enganado por Satanás, e eu também. Quando nós não estamos preparados para dar uma resposta para Satanás dentro da palavra de Deus, sabe? Nós somos enganados por Satanás quando nós achamos que se Deus é Deus, Ele tem que mudar nossas circunstâncias. Meu Deus. Ele tem que agir quando nós precisamos. Porque muitas vezes nós queremos um Deus, igual Arão construiu um Deus, um bezerro. Eu preciso de um Deus que muda a minha circunstância agora. Senhor, olha como está a minha vida, olha como estão as minhas finanças, e o Senhor precisa mudar agora, senão o Senhor não é Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós construímos um Deus para nós. Meu Deus. E falamos: Senhor, se Tu é Deus, o Senhor vai mudar. Mas nós precisamos entender que se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Oh, maravilha. Glória a Deus. E você vai ver no texto que Satanás, ele continua tentando enganar Jesus. Porque ele veio para isso. Primeiro ele enganou Eva. Não sei se ele enganou Adão, né? Mas ele conseguiu enganar Eva. E Eva comeu o fruto que não era permitido comer. E aí ela pega o fruto e deu para Adão. Adão comeu porque Eva deu para ele e... Para não fazer desfeita agora. Desfeita. Irmãos, eu aprendi que Eva comeu o fruto, Adão ele comeu o fruto para não ver a condenação da sua amada, da sua esposa, da sua mulher sozinha. Ele sabia que as consequências que ela ia sofrer. Aí então ele, para não ver a morte dela, que Deus falou: um dia que comer certamente morrerá. Então o que passou pela cabeça de Adão? Deus vai fulminar ela diante dos meus olhos. Então, para não ver ela sofrer sozinha, eu vou comer também. Mas essa foi o plano do diabo: enganar Adão, enganar Eva. Como? Como que o diabo engana as pessoas? Ele começou lá no Jardim do Éden, dizendo assim: isso aqui está escrito assim, mas não é bem assim. Meu Deus. Sabe, quando nós queremos dar um jeitinho na coisa, Ele vai. né? Esse é o plano de Satanás. Nos encher da razão própria. Quando nós, irmãos, nos enchemos da nossa justiça própria, nós perdemos o favor do Senhor. É verdade. Nós precisamos esvaziar da nossa justiça própria. Sabe aquele filho pródigo? Como ele perdeu o favor do Senhor. Se você for olhar, ele tinha razão, o miserável. Porque o irmão foi, levou tudo, gastou tudo e volta sem nada, sem dinheiro, e ele ali com o pai. Ele tinha razão. Mas o que a razão fez com ele? O que a Bíblia conta da história dessa pessoa? E muitas vezes nós nos enchemos da razão e eu não vou dormir com minha esposa porque ela agiu assim, eu estou com a razão. Eu não vou pedir perdão porque eu tenho razão. Eu não vou ali me humilhar porque eu tenho razão. Nós nos enchemos da razão. Meu Deus. E isso traz consequências para nossas vidas. Hoje eu não falo com ele.
Porque eu estou com a razão, porque ele falou, fez assim, assim, assado. Justiça própria. Assim agiu o filho pródigo. Meu pai nunca fez uma festa para mim, meu irmão vacilou e vai ganhar uma festa. E aí eu vou ficar com raiva do meu pai. Aí meu pai tem que vir falar, meu filho, eu estou aqui com você todos os dias, você tem a minha presença, eu sou seu pai, você é meu filho. Sabe, irmãos, esse é o plano de Satanás, nos enganar todos. Aí vem Deus e envia seu filho como modelo. Para quê? Para que nós não sejamos mais enganados pelo diabo. Porque o plano era que Adão fosse essa pessoa. Adão e Eva fossem essa pessoa. Porque Paulo diz assim, que o primeiro Adão vacilou. Ele foi enganado pelo diabo. Mas o segundo Adão, ele venceu o diabo, ele pisou na cabeça do diabo. Glória! Aleluia! Sabe? Então, Jesus é o nosso representante. Jesus é o protótipo que nós temos que seguir, que ser igual a Ele, para não sermos enganados pelo diabo. Então, agora aqui nós vamos para o livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Efésios 4, versículo 9. Deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que senão, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, e também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Versículo 11 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos. Ele mesmo, Jesus deu. Amém? Amém. Estamos entendendo aqui? Amém, Jesus. Aqui vem agora a implantação da igreja. Ele deu uns para apóstolos, versículo 11, e outros para profetas, e outros para evangelistas. Essa palavra aqui, evangelistas, em algumas Bíblias, talvez a sua aí está, uns para ministros. E ali tem o nosso encargo é edificar uma igreja amigável e acolhedora, onde cada membro é um ministro. E cada casa é uma extensão da igreja. Qual o objetivo? De construir Cristo na vida das pessoas. Aleluia! Esse é o propósito da igreja, construir Jesus na vida das pessoas. Irmãos, todo o propósito, toda essa volta, louvores, construção de templo, finanças, dízimos, ofertas, louvores, células, sabe? Tudo que envolve a igreja, o único propósito, o único objetivo é esse. Você vai ver aqui, sem óculos, edificar, para edificação de Cristo na vida das pessoas. Guarda óculos. Aleluias. Para o aperfeiçoamento, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo na vida das pessoas. Mas até que ponto Jesus precisa ser construído em nós? Até que ponto nós precisamos conhecer Jesus, estar perto de Jesus? Eu ouvi Cleiton outro dia falando assim que uma criança, ele andando mais o pai assim, no meio da rua, ele falou assim: Pai, que tamanho é Deus? Aí ia passando um avião na imensidão, bem alto. Aí ele falou: meu filho, olha para aquele avião lá. Deus é daquele tamanho, daquele avião. Aí o menino ficou triste porque ele imaginava que na mente dele Deus era enorme, gigante. O pai dele ia falar: não tem como descrever o tamanho de Deus, e mostra um avião. Aí
No dia seguinte, ele andando, mas o pai dele passou perto do aeroporto. Aí ele viu um avião, um menino, falou: pai! Olha o tamanho daquele avião! Aí o pai: é verdade, filho, tá vendo aquele avião lá? É aquele mesmo avião que nós vimos ontem passando lá no alto. Aí ele falou assim: pai, mas como aquele avião cresceu rápido? Aí ele disse: não, filho, aquele avião não cresceu. Foi nós que aproximamos dele. Eita, é forte. Assim é Deus. Quanto mais nós... Aleluia, você já entendeu. Quanto mais você aproximar de Deus, você vai ver o tamanho de Deus. Quão grande é Deus. Aleluia. E quanto mais nós vamos aproximando do Senhor, mais perto dele nós estamos, os problemas vão desaparecer. Vão sumindo. Vão sumindo. E daí a pouco você começa a cantar: com grande... É assim, irmãos, que Deus precisa ser construído em nós, de uma maneira de que os nossos problemas vão ficando pequenos e Deus vai ficando grande na nossa vida, de uma maneira que Ele vai crescendo e nós vamos diminuindo. Aleluia! De uma maneira que nós vamos entender qual é o propósito de Deus. Deixa eu seguir aqui para terminar. Aperfeiçoamento dos santos para o ministério, a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé. Aleluia. O conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando? Amém. Até o ponto que nós não sejamos mais meninos inconstantes. Quem é menino inconstante? Sabe? Aquele crente que fica dando trabalho para o pastor. É porque Jesus ainda não foi construído nele. Sabe quando você deixa um menino sozinho, você não fica tranquilo em casa. Se você sair ali e você deixar uma criança sozinha, você já tem que voltar correndo. Eu vou voltar porque eu deixei o menino sozinho. E o menino pode fazer besteira, o menino pode enfiar o dedo na tomada, o menino... Irmãos, pensa num problema. Crianças dentro da igreja, crianças na fé, sabe? Muitas vezes nós somos assim, sabe? Criança, dando trabalho. Quando Cristo é construído em nós, isso acaba. Menino é fácil ser enganado. O diabo engana é fácil. Qualquer coisinha entra em desespero. Criança não tem conhecimento, não lê a Bíblia, não tem palavra. Criança não tem tempo para ler a palavra. Criança na fé, eu estou falando. Porque tem criança mesmo que lê a Bíblia. As minhas filhas, desde pequena, eu vejo elas lendo a Bíblia. Irmãos, lê mais do que eu. Minhas filhas. Lê a Bíblia mais do que eu. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Porque quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós entramos diante de Satanás falando: você vai ter que sair da minha vida, você vai ter que sair da minha casa, você vai ter que sair do meu casamento, das minhas finanças, porque eu conheço o documento. Eu tenho documento que diz que eu sou vencedor. Eu conheço a palavra do Senhor. Ei. Jesus foi construído em mim, Satanás, você não vai me enganar mais. Eu tenho direito. Glória a Deus, aleluia. Sabia que foi por causa do conhecimento da palavra que Ana deu à luz a Samuel. Aleluia. E depois teve mais 6 filhos. Porque ela conhecia a palavra, ela falou: Senhor,
A tua palavra diz que nenhum ventre ficará seco diante da tua presença. E eu tomo posse da tua palavra. Ela tinha o conhecimento da palavra. Foi pela palavra do Senhor que Ezequiel profetizou para o vale de Ossos Secos. Sabe, irmão, nós precisamos profetizar a palavra do Senhor. Eu quero ensinar um princípio para os irmãos aqui, que eu uso muito ele. Sempre que eu estou orando, eu falo, a Bíblia diz. Sabe, você precisa saber aonde a Bíblia diz, o que está escrito na Bíblia. Porque essa aqui é o documento que nos dará direito. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cristo precisa ser construído em nós. Glória a Deus. Esse é o propósito da igreja. Maravilha. Esse é o propósito da célula. Somente isso. Amém? Amém. Nós vamos colocar de pé. E nós vamos orar ao Senhor. Bendito és tu, eterno Deus.